Bom, Thelma, você esteve aqui com a gente na semana passada, né? Você comentou muito sobre a forma como os jovens, né, são aliciados aí na internet por jogo online, né, por essa comunidade de crime real, né, o True Crime Community. E, inclusive, você destacou o perfil desses jovens, né, homem, branco, né, com gosto pela violência. E a gente queria focar um pouquinho mais hoje no combate, né? Em como que a gente combate esse tipo de violência, né? O estímulo da violência nas escolas, né? Então, se você puder, para mim, contextualizar, né, de uma forma, enquanto pesquisadora, né, e políticas públicas também, porque são coisas bem diferentes. Então, se você puder me trazer essas duas visões da forma que você achar melhor, a gente te agradece, até porque amanhã é dia 20, né? Dia 20, para quem não sabe, seria o aniversário do Hitler, dia em que ocorreu o massacre de Columbine nos Estados Unidos. Então, acho que apesar de ter muita coisa na internet, a gente precisa sempre estar em alerta, né? Então, queria um pouco seu posicionamento sobre isso, que eu acho que ficou faltando na última entrevista. Tem muita coisa para falar, né? Você traz uma questão muito importante, que essa é uma semana decisiva, uma semana em que as pessoas estão muito ansiosas, justamente por causa do dia 20 e pelas ameaças que circularam. E é muito comum me perguntarem como é que resolve isso rapidamente. Não resolve rapidamente, não existe solução rápida para algo assim que demorou anos para se consolidar, para se construir. Então, mesmo que nós consigamos trabalhar muito bem, isso é algo que demorará anos para nós enfrentarmos enquanto sociedade, tanto de uma maneira individual, que eu menciono, como em termos de política pública, para que haja superação. E nós temos um enorme desafio, porque esse fenômeno ele é novo no Brasil, e é novo e veio com uma avalanche. Então, nem sempre, nós não sabemos lidar, a gente está aprendendo. E os protocolos internacionais que nos ajudam inclusive, quando ocorre o que fazer, eles norteiam, mas eles não são adequados para a realidade do Brasil, né? E pensando em termos maiores, né, assim, pensando em política pública, tem várias ações que colaboram, e eu vou trazer algumas para a gente pensar, porque o conhecer o perfil, que foi a entrevista anterior, as razões, elas ajudam a pensar nas políticas, porque as ações elas têm que ser coerentes com aquelas características, com o que contribuiu para o fenômeno. Então, ela tem que atuar nas causas e não nas consequências. Então, uma das sugestões é o maior controle de armas de fogo e munição, porque a gente sabe que, além do gosto que esses meninos têm pela violência, eles se exibem com armas, os maiores, a arma ela contribui para a letalidade dos ataques. Os maiores ataques com mortes, que foi em Suzano, e o segundo, nós tivemos também em Realengo, são ataques em que eles foram com armas e são os que mais nós temos números de vítimas. E um outro dado importante com relação a isso é que existe uma competição entre eles para ver quem mata mais. Então, isso é muito sério. Então, restrição, controle de arma, saber quando descarta a arma para onde vai, isso é fundamental. Além disso, é fundamental a aprovação de projetos de lei que visam uma maior regulação e responsabilização dessas plataformas e redes sociais, no sentido de que, quando eles incitam ódio, quando eles ensinam massacres, porque, assim, o ministro da Justiça ele faz uma portaria para isso. A portaria tem muito pouca força enquanto lei, e apesar de todos os esforços que estão sendo agora para denunciar, para monitorar, para derrubar, você não pode usar essa força, esse empenho, isso não é possível continuamente. Então, tem que haver uma autorregulação, leis que ajudam, não só na questão delas serem responsabilizadas, mas como de retirar rapidamente se isso acontecer. Além disso, é importante que haja inteligência no monitoramento das redes, das chances. Então, desses fóruns, né, a pessoa precisa
Você precisa, quando denuncia, quando identifica, ir atrás de quem segue, de quem curte, do IP. Tudo isso tem que se buscar para, de fato, ir na fonte, porque eles mesmos estão dizendo, o perfil cai agora, eles fazem outro, e eles estão migrando para outras redes que têm menos regulação, né? Um outro dado importante, e que isso está acontecendo no Brasil, é que, como existe aquele efeito contágio, a imprensa ela tem se autorregulado, o GEDUCA, né, que é a Associação dos Jornalistas em Educação, ele está capitaneando essa questão que é muito comum nos estudos sobre efeito contágio, de não dar publicidade aos autores dos ataques, porque eles querem notoriedade. Então, não se publica quem foi, não se mostra o rosto, e não se passa o processo que fez, porque no de São Paulo ficavam se repetindo como é que ele entra na escola, etc. Então, isso tem um efeito contágio, e esse efeito contágio, ele acaba promovendo novos ataques. Então, não é que a imprensa brasileira tem notificado menos, dado menos importância, é porque ela está num processo mesmo de autorregulação. Então, deve-se dizer o que está acontecendo, deve-se discutir as causas, deve-se fazer proposição, cobrança sobre isso, mas não é que não vai dar informação, o que se evita é dar notoriedade ao autor e divulgar o processo. E queria trazer mais alguns aspectos. Por exemplo, é fundamental no Brasil que a gente construa protocolos após o ataque. Então, como é que se faz logo no primeiro momento e no segundo momento? Então, porque isso nós não temos aqui. E tem que se considerar, por exemplo, a escola municipal, a escola pública, é particular, é uma cidade pequena, porque uma cidade como São Paulo pode comportar em termos de atendimento psicossocial, mas uma cidade pequenininha como Aracruz é um outro desafio, né? A gente, inclusive, defende a importância de se ter leis que permitam acessar recursos de emergência para essa situação. Eu quero trazer ainda que é importante nós desenvolvermos programas que vão ajudar esses meninos radicalizados a se desradicalizarem e serem reintegrados à sociedade. Tem programas muito bons, por exemplo, de ex-extremistas que participam desse grupo e ele vai fazendo o trabalho contrário, né? Então, isso é importante. E queria trazer 2 pontos antes da gente aprofundar em outras questões, que nós não temos dados no Brasil, bancos de dados, onde a gente consegue saber, monitorar o fenômeno, discutir o que está acontecendo. Então, seria muito interessante se a gente tivesse registro obrigatório dos ataques ocorridos, ou mesmo aqueles que foram desbaratados pela polícia. Algum lugar em que houvesse sigilo, mas que tivesse os dados do fenômeno, para que pudesse, mais que mapear, tipo propor ações a partir disso, né? Como a partir da constituição de observatórios de convivência, enfrentamentos da desigualdade, que pudesse ter acesso para poder mapear o fenômeno e propor. Mas tem 2 aspectos que eu acho importantes ser discutidos, que a gente, ao ter acesso ao que os estados têm feito como proposta, eles estão trazendo 2 questões prioritariamente. No levantamento dessas ações, eles trazem um foco muito grande em segurança e também um foco em saúde, mas muito mais no sentido do transtorno mental, não da promoção da saúde mental. E às vezes até essa coisa de um profissional como psicólogo na escola, ou um profissional que vai melhorar a qualidade da convivência. E é importante que a gente discuta um pouco essas ações que estão sendo propostas. Perfeito, Thelma. A gente teve ontem a reunião que discutiu a violência nas escolas, né? Com Lula, ministros e governadores, né? E num determinado momento, né, você que estuda aí os jogos online e tudo mais, num determinado momento o presidente, ele meio que generalizou, né, e associou os jogos à violência e à morte, como se não existissem jogos de educação,
né, e esses jogos apenas propiciassem ódio, né, e isso gerou muito debate nas redes, né, porque, óbvio, no jogo, também tem jogo educativo, também tem jogo para pessoas mais jovens, né, e tudo mais, e eu queria saber a sua opinião sobre o assunto, né, os jogos, os videogames, né, digamos assim, a gente não pode generalizar dessa forma, né? Não, os estudos sobre jogos violentos, eles não veem associação entre comportamento violento e jogo violento. Não vem essa associação em atos agressivos, não. Inclusive porque você está no âmbito simbólico, né? O problema, ele não está no jogo em si, porque, por exemplo, criança brinca de bandido, tal, mas é no jogo simbólico. Você pode jogar algo que até é violento, mas você tem que saber, é algo que é um jogo, né? E às vezes ele até mas não significa que isso vai para outro campo. O problema ele está muito mais no chat, nos palavrões que são falados, nas ofensas, na misoginia, no discurso de ódio que está lá presente e que ele é reforçado pelos chats. E aí você vai tendo esse pertencimento, esses grupos que vão se potencializando. Então, eu acho que responsabilizar o jogo, ele é uma visão que não é calcada nas evidências que a gente tem com relação ao uso dos jogos. Então, a questão não é o jogo, é muito mais as expressões de ódio, a reação que tem enquanto se joga, porque antes os jogos eles eram mais individuais, tal. Agora se joga em rede, e quando se joga em rede, se ofende, você xinga, o chat participa, então ele está nesse conteúdo, né? Ele é mais sério nesse sentido. Perfeito. Bom, resumindo, né, Thelma, eu acho que para combater a gente precisa estudar, né, e pensar em políticas a longo prazo, né, não é uma coisa que a gente faz de imediato. Eu queria saber a sua opinião sobre as rondas escolares, né, o governo destinou aí, né, de imediato, assim que ocorreu o ataque em Blumenau, 150 milhões, né, para o reforço das rondas. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. A medida, o aumento de segurança e eficácia, ele não foi só proposta do governo federal, mas dos estados também, né? E é muito importante essa discussão, porque vai se investir muito dinheiro nisso. E nos Estados Unidos, por exemplo, é o país que mais tem armas, mas que mais adota medidas de segurança na escola. São gastos bilhões. E esses bilhões estão desde detector de metal, câmeras 3D, etc., policial armado, e a gente teve 12 tiroteios em escolas só esse ano, é o país que mais tem ataque. Inclusive, tem escolas que têm equipamentos fortíssimos de segurança. Os estudos que foram realizados ao longo de 23 anos de políticas de segurança em escola nos Estados Unidos indicam que a presença de policiais armados em escola, ele não previne ataque violento, ao contrário, ele piora a qualidade do clima, porque ele gera, ao interagir, ele está lá, ele gera situação de medo, de intimidação, de insegurança. E um dado interessante é que os estudantes negros são os que mais sofrem. As escolas sem policiamento, elas têm menos crimes e problemas, inclusive disciplinares, do que as escolas com policiais. Nós tivemos uma escola em Barreiras, na Bahia, em que houve um ataque, em que morreu uma jovem com deficiência. Ela é cívico-militar, ela tinha militar. Então, a gente tem que começar a questionar se a saída é investimento em segurança, principalmente porque ele também está saindo de verba da educação. A ronda ou a segurança, a gente defende, é uma segurança externa à escola, como proteção à escola, mas principalmente em regiões vulneráveis, porque a escola tem que ser aberta à comunidade, integrada ao território. Então, o que a gente defende, assim, se tiver algum tipo de policiamento em reunião vulnerável, é sempre fora da escola, jamais dentro da escola. Mas esse momento está tão complicado que a gente se busca algumas alternativas que podem trazer, inclusive, esse sentimento de uma certa segurança na escola. Então, por exemplo, por que não funciona? Eles estão propondo reconhecimento facial em alguns lugares. Por que não funciona? Porque os ataques
muitas vezes são cometidos pelos estudantes, pelos alunos da escola. Então, às vezes, o botão de pânico, quando fica na direção da escola, que é quando você aciona, e aí ele aciona a viatura, ele pode trazer um sentimento de que eu vou conseguir uma ajuda rapidamente. Uma análise dos pontos mais vulneráveis, por exemplo, o muro está baixo, tem um mato atrás, né? Essa porta está com a fechadura, né, quebrada, precisa consertar, isso também é algo importante. E mesmo a ronda, ela pode ser válida nesse momento, e, como eu disse, em regiões mais vulneráveis, porque mesmo ela, com frequência, ela gera uma certa ansiedade, ela gera um sentimento negativo dentro da escola, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o mercado privado no Brasil de segurança, ele ainda não tem uma regulamentação adequada e fiscalização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E outra medida, muitas vezes, que a gente está vendo nos estados, ela é sobre contratação de psicólogo, mas a atuação do psicólogo, sempre a gente diz, ela é escolar, ela não é clínica, tá certo? Ela não é de tratamento. O que ela faz é justamente elaborações, por exemplo, coletivas, o psicólogo... Só um minuto. Desculpa, minha filha estava ligando. Só um minutinho. Eu só vou retomar isso, porque é outra medida que estão fazendo. Existe muito a contratação de psicólogos, isso está sendo feito por vários estados. É muito bem-vindo a contratação de psicólogo, mas ele não deve atuar, ele deve atuar como esse psicólogo que a gente fala escolar, não clínico. Ele elabora ações coletivas, ele encaminha casos graves para atendimento externo da escola, ele ajuda na formação, no atendimento à família. Então, mas é fundamental que ele atue nas áreas, por exemplo, em conjunto com as áreas de saúde, assistência social, direitos humanos, né, de justiça, porque o problema ele não está em transtorno mental somente, mas eu preciso expandir esse fortalecimento, esse atendimento psicossocial, por exemplo, de saúde mental, de proteção social básica, porque muitos dos problemas decorrentes, né, que acontecem, eles estão relacionados à vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, uma outra ação que é fundamental é o oferecimento de programas, oficinas artísticas, culturais, esportivas, na comunidade, para que esses adolescentes, eles também tenham outros espaços de socialização e participação. Eu acho que antes da gente focar a escola, só que aí a gente é o último bloco, né? Eu penso que a gente tem que tomar cuidado para não ver um problema tão complexo com ações reducionistas. Então, ou a gente encara enquanto sociedade que isso é muito sério e vai exigir muitas ações para que a gente lide com isso, ou a gente vai continuar convivendo com esse tipo de violência. Concordo, Thelma. Inclusive, uma das medidas que o governo Lula tomou ontem, né, que ele anunciou ontem na reunião, foi a formação de um núcleo psicossocial. Então, acredito que agora o movimento vai ser em conjunto mesmo, sabe? Para que a gente tenha, de fato, né, uma saída para isso. E, Thelma, eu queria saber de você sobre o dia 20, né, dia em que a gente sabe que ocorreu o massacre de Columbine, dia do nascimento do Hitler, né? Você acredita que a gente deva ficar em alerta, apesar de tanto conteúdo sensacionalista? Essa é uma questão muito difícil de responder. Eu acho que sim, a gente deve ter cuidados. Esses cuidados são importantes porque muitas mensagens circularam e existe esse efeito de copycat crime, o efeito contágio, que significa, assim, por exemplo, uma pessoa que, um jovem, uma pessoa que tem um determinado transtorno, ou, por exemplo, um sujeito que está mais problemático nesse momento, a mídia, as redes sociais, é como se elas norteassem esse sujeito para um percurso que ele até estava propenso a percorrer. Então, é possível acontecer? É possível acontecer. A chance de ser,
na minha escola é pequena, muito pequena, mas é possível acontecer. Então, só que algo que é fundamental é que a gente não pode se curvar ao terrorismo, a gente não pode se curvar ao crime. A gente percebe as escolas atentas, as escolas se protegendo, fazendo o que é possível, mas tem outras questões importantes que eu acho que a gente tem que pensar. Veja, a gente falou agora várias vezes de segurança, regulação de internet, mas é fundamental a gente pensar que nada disso muda, por exemplo, os valores e as concepções machistas de violência, tá certo? Lembram, esses meninos eram jovens isolados, eles tinham vivência negativa da escola, eles têm gosto pela violência, culto às armas, eles pertencem, né, a esses grupos de comunidades mórbidas, eles repletos de preconceitos. Então, a gente sempre tem que pensar que a escola ela vai ser o lugar em que isso tem que ser transformado. Nada do que eu coloquei, ele no fundo contribui para mudar a cultura de violência do país, de promover o desenvolvimento de valores éticos, de regulação emocional, competência sociomoral. Então, o dia 20 ele pode contribuir muito como um dia de reflexão, de discussão, sabe? De pensar sobre por que isso ocorre dentro das instituições educativas. Porque o grande desafio que a gente tem, inclusive pensando nas escolas, é como construir nessas escolas um clima escolar que seja positivo, formador da cidadania, mas promotor da saúde mental, porque se fala muito em adoecimento mental, mas a escola ela tem que trabalhar com a saúde mental, não com o adoecimento, né? Então, olhando um pouco mais amplo, além do dia 20, a escola pode ser um cenário de violência, mas também um espaço privilegiado de prevenção de violência, de agressão, de conflito. E acho que é essa a função principal da escola. E para isso, se desenha políticas públicas na área da convivência escolar, que a gente fala convivência democrática cidadã, por exemplo, tem países como Chile, Colômbia, Espanha, em que você consegue atuar para gerar pertencimento nessa escola, em que esses estudantes começam a ter um significado positivo. Então, nesse sentido, os profissionais de educação, eles aprendem, eles desenvolvem, por exemplo, espaços para os jovens poderem discutir seus problemas coletivos, como as assembleias ou rodas de diálogo nas suas turmas em períodos determinados. Existem espaços que eles aprendem a mediar conflitos, para que quando há conflitos privados, assim, duas pessoas que brigam na internet, possa-se ter pré-mediação, falar o que sente, o que aconteceu, buscar uma resolução pautada no diálogo, que fica boa para os dois. Então, eu aprendo tanto a discutir coletivamente, a ouvir perspectivas, chegar a acordo, como eu tenho espaço para que as violências sejam trabalhadas. Quando ocorrem, por exemplo, bullying, outras violências, existem métodos, como o método de preocupação compartilhada, em que você aprende a intervir em situações em que a violência está instaurada. Sistema de apoio entre pares, que são jovens eleitos pelos colegas que conseguem atuar, e eles cuidam dos outros, né? Então eles são eleitos pessoas confiáveis, eles têm formação, e eles atuam quando tem, por exemplo, briga, quando tem alguém que está excluído, ele inclui. Então, eu estou dando alguns exemplos para dizer que o transformar a escola numa cultura de paz, ele não é uma cultura de que está tudo bem. Não, é uma cultura em que a violência e o conflito ela tem um espaço fundamental a ser trabalhado como oportunidade de aprendizagem. Oportunidade de aprendizagem de viver numa sociedade. Então, políticas, elas não podem ser só políticas de formação, porque formação não muda a cultura de escola. Ela tem que ser políticas com formação, mas transformação, acompanhamento, apoio às instituições para que elas consigam construir isso, consigam construir esse ambiente. E aí, voltando para o dia 20, esse dia 20, ele pode ser um momento, por exemplo, da gente... não dá para ser light numa situação como essa, mas de, por exemplo, pegando os jovens maiores, né, mais velhos, o que eles receberam pela internet, o que foi compartilhado, tragam para a escola. Aí abram, vamos discutir o que pode ser fake news, o que pode ser verdade, qual que é a nossa responsabilidade, porque muitos compartilhavam e diziam assim,
eu não tenho certeza se é verdade, mas estou compartilhando. Então, discutir isso com eles. Se eu não tenho certeza, como é que eu compartilho, o que eu gero, o que causou? Olhar os chats e ver os discursos de ódio, dizer, olha, veja o sentimento disso. Então, não é aulinha, nada, mas é o momento de reunir esses dados e trabalhar com eles. O que é fake news, pensamento crítico, a consequência de você compartilhar algo sem ter certeza, retomar como é que se denuncia, o que vocês já viram que induz a isso. Então, um momento de fato, ver o filme Columbine, discutir o que está lá, o medo, ele também é trabalhado muito a partir do momento que eu domino, que eu tiro o meu desconhecimento. Nós temos que fortalecer esses jovens. Nós precisamos inserir, por exemplo, nessa política de convivência, dentro do currículo, não só a educação midiática, mas também como é que funciona a cooptação, como é que funciona a radicalização, né? Qual que é o problema disso? Como é que se desenvolve uma convivência ética online? E pode-se ter esse dia como um marco para se estudar e se dizer, nós somos contra a violência. Então, conteúdos, que em vez de eu produzir conteúdo que incentiva massacre, que conteúdos que a gente pode produzir, que nós nos posicionamos contra o ódio, nós nos posicionamos contra o racismo como violência. Então, ele pode ser um marco, mas um marco no sentido de aprendizagem enquanto sociedade. Eu acho que o caminho tem que ser muito mais de nós abrirmos isso junto com eles e conversar, e discutir, e aprofundar, e aprender, do que simplesmente, vamos falar de paz, de abraço. Isso é uma alternativa que é legítima no sentido de uma reação a tudo que está acontecendo, mas ela não modifica a situação. E nós precisamos fortalecer esses estudantes para outras situações análogas que podem aparecer. Nossa, sobre essa política de convivência é muito real, Thelma. Inclusive, eu lembrei do meu sobrinho, né, que tem 6 anos, e parece que é uma coisa tão simples, mas às vezes um recado da professora na agenda, gente, né, e a mãe consciente do que está acontecendo, do que o filho está fazendo, muda tanto, né? Porque na mesma hora ali a mãe já conversa com o filho e fala: poxa, vamos conversar. O que você fez? O que está acontecendo? Como que a gente pode melhorar? Nossa, eu acho que se tivesse, sabe, essa convivência também entre pais e professores, eu acho que seria talvez o pontapé inicial, né? Mas obviamente isso é muito complexo. Ele é complexo, mas é o que você falou, é possível, porque, por exemplo, nessas políticas, você consegue, por exemplo, trabalhar com os professores para fazer o mapeamento das relações. Porque esses meninos, às vezes, eles são aqueles meninos invisíveis, sabe? E aí, quando você faz o mapeamento de relação, você vai vendo assim, porque tem professor, às vezes a gente nem sabe, você dá tanta aula, nem sabe o nome do sujeito, mas aí, por exemplo, cada professor ele é responsável por criar vínculo com 5 alunos, estou pegando agora os mais velhos, né? Porque os polivalentes, eles são mais, os meninos são acompanhados mais de perto. Mas aí tua função é criar vínculo, conversar, saber como ele está. Então, sabe que nenhum aluno é invisível. A mesma coisa, desenvolver isso enquanto grupo. Essas equipes de ajuda, elas vão incluindo esses meninos que são aqueles solitários, aqueles que não são chamados para nada. Eles podem ter roda de diálogo, sabe? São círculos de paz, em que uma vez por mês eles vão falar como eles se sentem, que tem feito sofrer, né? Mas então, veja que se antigamente, há uns poucos anos atrás, a gente não tinha recurso para a promoção da convivência. Hoje a gente tem recursos e sabe que ela pode ser planejada intencionalmente para melhorar. Você consegue planejar, você consegue ir formando e constituindo processos que traduz muitas vezes aquela intenção da escola em ação, porque às vezes eles não fazem diferente porque eles não sabem como fazer. E por aí, isso seria papel das secretarias de municípios, de estado, secretaria do MEC também, né? Então, essas ações, elas podem ser feitas, e é o que você falou, melhor. E não é nada idealizado, é algo possível, tem países que já fizeram, né? Eu acho que, assim, a escola, ela tem que ser... a gente não pode transformar questões complexas em vigilância e saúde mental
desacoplada dos contextos sociais, da mudança de cultura na escola. A escola, ela tem que se fortalecer porque ela é aquilo que nos humaniza, sabe? É aquilo que ensina a conversar com o outro, a lidar com o outro, a compreender, a viver junto, a discutir a sociedade. Isso só acontece na escola. Então, o que a gente defende é transformar de uma cultura de vigilância para uma cultura de cuidado e fortalecimento dos valores democráticos. Eu acho que essa que é a ideia, sabe? Com certeza, Thelma. Muito bom. E eu super agradeço pelos seus apontamentos. Eu que peço desculpa, porque era 10 minutos, a gente falou, eu falei um tempo, mas é que é tão difícil esse tema, e eu sofri tanto quando eu vi as análises dos estados indo só para polícia, que a gente precisa olhar mais amplo. Com certeza.